Agronova. A gente é estudante do terceiro Agro B e nosso podcast é sobre produção de hortaliças no meio urbano. E esse podcast foi criado com a intenção de uma avaliação da matéria de gestão de agronegócio. Então, agora pode se apresentar, professor Miguel. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês pelo convite de estar aqui conversando sobre esse assunto bastante importante, interessante, um tema muito relevante, né? Então, a minha formação, primeiramente falando, né, é técnica em agropecuária, né? A primeira formação que eu tive foi o técnico em agropecuária, o mesmo curso que vocês estão fazendo agora, né? Depois eu me formei em agronomia, sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado em agronomia e doutorado em agronomia com ênfase em horticultura, né? Eu me especializei mais nessa parte da agronomia então, né? Sou professor aqui no campus Bento Gonçalves desde 2006, né? Então já fazem aí 19 anos que eu ministro aula aqui no campus Bento Gonçalves. Ah, que legal, professor. E tu sempre gostou de hortaliças assim, ou foi uma coisa que tu descobriu ao longo do curso, da vida, assim? Eu me interessei por hortaliças e tenho essa vontade de pesquisar, de estudar, de ler, enfim, né, sobre as hortaliças desde que eu era pequeno. Por quê? Na propriedade do meu pai, no interior de Caxias do Sul, na localidade de Criúva, se cultivava hortaliças, se plantava cenoura, alho, cebola também, beterraba, alface e algumas outras hortaliças eram cultivadas lá então. E o meu gosto vem dali, desde pequeno, lidando na lida ali, né, trabalhando com a olericultura, vem desde essa época. E qual que é a tua hortaliça favorita? São muitas as hortaliças favoritas, né? Mas eu destacaria o tomate. Tomate? O tomate é uma excelente hortaliça, sim. Então, professor, cada vez fica mais evidente assim o uso o plantio de hortaliças em meio urbano. Eu queria saber como é que tu tá vendo isso no dia a dia. Tu já viu que tá também aumentando? É uma coisa que tu percebe? Tá aumentando no normal? Como é que tu viu isso no teu dia a dia? Sim, a gente percebe um interesse cada vez maior das pessoas em cultivarem hortaliças no meio urbano, né? Nem sempre é uma tarefa fácil, porque no meio urbano você foge do ambiente de solo, do ambiente de lavoura, né? Então tem vários cuidados que a gente tem que tomar quando se pensa em montar uma horta urbana, né? Mas se bem planejada, bem estudada, enfim, dá certo. É uma atividade importante, interessante, né? Até porque o cuidar da planta funciona de certa forma como uma espécie de terapia, né? Você está ali, tem que ter o cuidado, a irrigação, a fertirrigação, enfim, né? E o verde, ele sempre dá uma sensação de bem-estar, né? Então, você tem em casa plantas, muda completamente o ambiente, né? Você pega dois ambientes, um sem planta, outro com planta, a mudança é significativa. No ambiente com planta, você sente muito mais, você se sente muito mais agradável, né? Acolhido, exatamente, dessa forma, né? E se bem planejada, uma horta urbana tem tudo para dar certo. Tu já ajudou em algum caso de montar uma horta urbana? Eu lembro que tu falou que tu fez uma reportagem também sobre isso no site. Sim, principalmente nas escolas de Bento Gonçalves. A gente tinha um projeto há uns anos atrás que era o projeto de plantas medicinais e uma das linhas do projeto de plantas medicinais eram as hortas escolares, né? Então a gente fazia palestra, ia nas escolas, ajudava a implantar hortas, né? Então a gente já fez isso há algum tempo, alguns anos atrás, e continua até hoje. Até a semana que vem eu vou estar na localidade, no município de Barão, dando palestras lá, porque eles querem implantar hortas nas escolas lá do município de Barão, né? Aqui em Bento, no momento, eu estou prestando assistência na Escola Bento e na Escola Alfredo Avenini. Então existe uma demanda bastante grande, né? E se a pessoa for fazer a horta sem ter muito conhecimento, pode se frustrar, né? Tem alguns aspectos relevantes que devem ser levados em consideração. E, assim, qual que tu acha que é a principal dificuldade para quem deseja ter uma hortinha, tipo, na zona urbana, assim, perto? Qual que tu acha que é o principal desafio das pessoas quando querem construir uma? Sim.
Então, são 3 aspectos que devem ser levados em consideração, principalmente, né, quando você quer fazer uma horta. O primeiro deles é a luminosidade, luz. Tá? Hortaliças precisam e gostam de bastante luz do sol e luz direta, né? Luz do sol pegando diretamente na planta. Eu sempre digo assim, uma horta tem que pegar pelo menos o sol da manhã ou pelo menos o sol da tarde, de preferência sol o dia todo, né? Então esse é o primeiro aspecto que eu levo em consideração quando você for fazer uma horta, a questão da iluminação, ter bastante radiação solar. Porque o que acontece? A luz do sol ativa a fotossíntese e a fotossíntese funciona como se fosse um motor para a planta, né? É ela que dá energia para a planta crescer e se desenvolver. Se a planta recebe pouca luz do sol, ela vai ter pouca energia, vai ser uma planta fraca e que não se desenvolve de forma satisfatória, né? Então, o primeiro aspecto é a iluminação, que a gente chama radiação solar, a luz do sol, tá? Ser bastante iluminado. Depois tem a questão da nutrição, então. Se for no solo, você tem que ver a questão do pH do solo, né? pH muito baixo, solo muito ácido, você sabe que alguns nutrientes ficam indisponíveis à planta. Então tem que corrigir esse solo com calcário. Primeiro fazer uma análise de solo, coletar uma amostra de solo, levar para o laboratório, fazer análise de solo e ver a quantidade de calcário que precisa colocar naquele solo para fazer a correção, né? E aí adubar com os nutrientes necessários para a planta se desenvolver, então, né? Que vocês já estudaram, né? A questão do NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e os micronutrientes, né? Então essa adubação pode se dar de 2 formas, ou química ou orgânica, né? Ou mista, das 2 formas. Você pode fazer adubação química e adubação orgânica também, né? Mas quando se fala em cultivo fora do solo, que não usa terra, daí entra em questão os substratos, né? Que substratos você usa para produzir? Então tem várias fontes que você encontra, né, de substrato, desde compostos de restos vegetais, turfa, né, casca de arroz carbonizada. Então são várias fontes que o pessoal usa para fazer o substrato. Tá? Então, se você for fazer fora do solo, em calhas, em vasos, aí tem que usar o substrato, né? E o terceiro aspecto que eu estava falando é a questão da irrigação. Quando irrigar e quanto irrigar? São essas 2 perguntas a serem respondidas, né? Então, assim, se você for irrigar uma planta pequena num vaso grande, a frequência de irrigação é bem menor do que se você for irrigar uma planta grande num vaso pequeno. Por quê? Por onde a planta perde água? Pelos estômatos que estão aonde? Nas folhas, não é isso? Se a planta tem bastante folha, ela tem bastante estômato, transpira bastante, a frequência de irrigação é maior. Se a planta é pequena, tem poucas folhas, transpira pouco, então a frequência de irrigação é menor. Então, da parte da planta é você olhar a quantidade de folhas que ela tem, tá? E tem a questão ambiental também. Às vezes aqui na Serra Gaúcha, a gente fica uma semana com tempo nublado, mais de 90% de umidade relativa do ar. Para que irrigar? Não é necessário, né? Porque a planta vai perder água para o ar. Só que se o ar está quase saturado, está mais com 90% de água, ela não consegue perder água, ela não transpira, transpira muito pouquinho, né? Então aí você pode ficar uma semana, 10 dias ou mais, sem irrigar a planta, não há necessidade de fazer irrigação, né? Por quê? Porque não tem demanda da atmosfera, né? Então, de forma bastante resumida, os cuidados que a gente tem que ter com uma planta no meio urbano seriam esses, né? São 3 aspectos: a água, nutriente e luz do sol, né? Esses 3. Perfeito, professor. E já que tu encaminhou o assunto, eu queria saber também sobre o substrato. Tem algum que tu acha que é melhor, que tu já testou, ou todos são mais ou menos parelhos, assim, de bom para produzir? Vai depender muito da planta que você vai colocar, né? Mas eu destacaria os substratos à base de turfa. Tem substratos que são, por exemplo, de resíduos vegetais compostados, né? Eu teria um pouco de cuidado com esse substrato.
O substrato à base de turfa ele é muito leve, ele retém água para a planta, ele tem uma boa aeração também. Então eu diria para começar a pegar um substrato à base de turfa, que acho que seria mais interessante. Professor, qual que tu acha os principais desafios para ingressar nessa área? Em termos de horta urbana, você Isso. fala isso? Horticultura em geral, horta urbana. Sim, é conhecer os fatores da planta e os fatores do ambiente que interferem na produção, no crescimento e desenvolvimento, para você não cometer nenhum erro. Por exemplo, se tu erra na irrigação, não vai dar certo. Se tu erra na nutrição, não vai dar certo. Se tu erra na iluminação, também não vai dar certo, né? Então, é o conhecimento da planta. Por quê? Nós estamos falando de hortaliças que precisam bastante luz do sol, mas se a gente fugir um pouquinho da questão hortaliças, vamos pegar plantas de interior, ornamentais. Tem plantas que precisam de bastante luz, outras precisam bastante claridade, outras precisam menos. Então você tem que começar a estudar, investigar cada planta que tu vai cultivar para saber o que ela precisa e ver se atende às necessidades de cada planta, né? Alguma coisa nesse sentido. E como tu acha para ter uma horta urbana sustentável, o que precisa ter nessa horta para ser sustentável? Como a gente pode Sim. fazer para ser autossustentável. E realmente vale a pena, né? E sem desgastar o meio ambiente também. Eu vejo assim, uma horta urbana sustentável, ela tem que aproveitar e utilizar os resíduos orgânicos da casa, o que é gerado ali. Então, eu penso assim, teria que ter uma espécie de composteira, alguma coisa nesse sentido, que decompõe a matéria orgânica, casca de frutas, restos vegetais, cascas em geral, assim, né? Você fazer uma decomposição, decompor esse material e você usar na produção, né? Como nutrição para as tuas plantas, né? Esse é um aspecto bastante importante que eu vejo. Por quê? Não tem por que você comprar nutrientes, né? Seja adubo químico, orgânico ou qualquer outra fonte, e você descartar ali o que você tem em casa, né? Então, seria interessante você conseguir aproveitar aqueles resíduos vegetais da tua casa, montar uma espécie de composteira e depois você usar isso na adubação das suas plantas, né? Dessa forma. Então, professor, eu queria saber se teria alguma dica, alguma coisa sobre algum uso de tecnologia ou de equipamento mesmo, de um novo equipamento que a gente pode utilizar para melhor manejo, talvez, alguma coisa que ajude nessas hortaliças no meio urbano. E que também não era, talvez não seja tão comum no passado, mas que hoje tem. Isso. Então, existem floreiras, por exemplo, que são auto-irrigáveis, né? Que elas mesmas conseguem irrigar, ou sistemas de irrigação que você regula, que são mais automáticos, automatizados nesse sentido, né? Então são estratégias que você pode usar de tecnológicas para conseguir fazer com que a sua horta se desenvolva mais, né? Que tenha uma produção um pouco maior, né? Então, na parte de irrigação seria isso. Na parte de nutrição, eu diria assim, aproveitar os resíduos da casa para fazer uma composteira, um composto e usar esses resíduos, né? E existe a possibilidade, hoje em dia se tornou barato, né? E fácil, de em apartamentos que não são muito iluminados, né? Você usar luz artificial. É um recurso, tá? E dá certo, funciona. Dá certo você usar luz artificial, tá? Então a iluminação artificial é uma alternativa, uma estratégia tecnológica que pode ajudar aquelas pessoas que estão... eu tenho meu apartamento lá, mas pega muito pouca luz do sol e quero ter planta. Tu pode usar a luz artificial, né? São detalhes, são lâmpadas de LED feitas especialmente para imitar o espectro do sol, né? Ou seja, eles vão gerar um espectro de luz que a planta usa para fazer fotossíntese. Por quê? Essa lâmpada que a gente usa em casa, a lâmpada branca, não serve para as plantas fazer fotossíntese. Tem que ser uma lâmpada especial para as plantas fazerem fotossíntese, tá? E agora, com o recurso das lâmpadas de LED, barateou muito, ficou muito barato isso, né? Antigamente era caro e era difícil fazer, você tinha que usar 3, 4 tipos de lâmpadas diferentes para conseguir imitar o espectro do sol
e as plantas poderem fazer fotossíntese, crescer e produzir. Hoje em dia não, com uma fita de LED ali tu resolve o problema, né? Então são algumas das tecnologias que eu vejo. Então, no contexto geral, o que seria uma solução melhor para a gente conseguir produzir bastante em uma pouca área na horta urbana? Vamos supor que eu tenho uma casa com um pequeno quadro de 2x2. Eu quero produzir alguma coisa rentável, eu quero gerar uma renda extra. Como que eu posso fazer não gastando muito? Você vai ter que investir então em estratégias de produção que sejam com um ciclo, que a cultura tem um ciclo bastante rápido para poder girar, Sim. né? Se você for plantar, por exemplo, um morango, você vai plantar ali por abril, maio, vai começar a colher setembro, outubro, novembro, então vai ficar um tempo sem produção, né? Sim. Por outro lado, não sei se vocês já ouviram falar nos microverdes. Sim. Você coloca a semente para germinar em substrato, questão de 10, no máximo 15 dias, você faz a colheita. Seria um estágio intermediário entre a hortaliça baby, que é a mudinha, né, a baby, e o broto. O broto é só germinado. Aí vem o microverde e depois vem as hortaliças baby, que são aquelas mini hortaliças, a folha pequenininha, né? Então, você pode usar luz artificial para fazer isso, se você tem um espaço pequeno, né? Pode usar luz artificial. Tu vai conseguir tirar uma rentabilidade razoável daí, porque vocês podem fazer prateleiras, né? Sim. Colocar em prateleiras para ela produzir. Então, eu vejo assim que tem que ser alguma coisa que tenha um ciclo bastante rápido, né? Não pode ser uma cultura com um ciclo muito longo, porque você tem um espaço pequeno e vai demorar para ter uma renda, então, né? Sim. Juntando essa pergunta que ele falou, eu queria saber se hoje é viável começar tipo do zero e ter uma horta, assim, um pouco fugindo do assunto da horta urbana, mesmo no rural, se ainda vale a pena tipo começar praticamente do zero para ter uma produção de hortaliça, assim, se ainda hoje vale a pena. Sim, as hortaliças são muito valorizadas, só que o que acontece? Muitas delas têm uma oscilação no preço ao longo do ano. Tem períodos que o preço está alto, períodos que o preço está baixo, né? Então, eu recomendaria sim, você produzir com uma constância, oferecer aquele produto sempre e você gerar um canal de comercialização. Você ter os seus fregueses. Não vender, por exemplo, para atravessador que leva para a Ceasa, porque aí fica à mercê do preço do mercado, né? Então, se você produz um produto diferenciado, de qualidade, você pode colocar numa feira, alguns mercados, fruteiras, enfim, você pode colocar o seu produto ali e aí você vai ter uma renda um pouco maior, né? Você vai ter uma garantia de renda um pouco mais elevada nesse sentido, sim. E só para finalizar, uma última pergunta, eu queria saber se produzir hortaliça tem como ser uma fonte de renda extra, assim? Tipo, a pessoa ter um trabalho e nos outros momentos cuidar de hortaliça para vender. Funciona isso ou será que acaba não dando tão certo? Por precisar de mais demanda de tempo para a hortaliça. Sim, as hortaliças precisam de demanda de tempo. Aí depende da disponibilidade dessa pessoa. Por exemplo, eu quero botar uma horta para produzir hortaliça e só vou trabalhar no final de semana. Aí não dá certo. Agora, eu trabalho todas as manhãs e posso cuidar da horta todas as tardes. Sim, aí funciona, aí pode dar certo, né? Mas não tem como abandonar a horta. Todo dia tu tem que estar lá, né? Imprevistos acontecem, por exemplo, você tem que cuidar da irrigação, como é que tá, tem que fazer desbaste, desbrote, tutoramento e uma série de outros manejos que se faz na cultura que não tem como deixar só para o final de semana, aí já passou do ponto, não dá, né? Então, dependendo desse horário de disponibilidade, sim, é possível, é rentável, funciona, mas se for num tempo muito pequeno, aí você pode fazer uma horta só para subsistência, então só para o consumo da casa, né? Nesse sentido. Bom, professor, então acho que essas eram mais nossas dúvidas e mais o que a gente queria passar assim, para as pessoas. A gente agradece imensamente por você vir aqui, espalhar o conhecimento para todo mundo, principalmente nós, estudantes, né, que precisamos disso.
E sabe que se precisar a gente sempre está com nós. E quero agradecer de novo por participar. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, né? Parabenizo vocês pela iniciativa, né, de fazer esse trabalho aí muito interessante. Obrigado. Obrigado. Agradeço, professor.